Muitas vezes, a vida nos atropela com uma velocidade que mal nos deixa respirar. Hoje, eu parei por um instante, enquanto o vapor do meu café subia e o silêncio da manhã ainda abraçava a casa. Meu coração se sentiu pesado, carregado de incertezas que eu não sabia nomear. Foi nesse silêncio que Deus me conduziu a uma passagem que fala diretamente ao âmago da nossa existência. Jeremias 18. Imagine a cena. O profeta não foi enviado a um palácio ou a um templo suntuoso. Deus o mandou descer à casa do oleiro. Ali, no meio do pó, do barro e do barulho da roda girando, estava uma das lições mais profundas sobre o amor de Deus. Jeremias observava o artesão trabalhando. As mãos eram firmes, o olhar era focado, mas de repente algo deu errado. O vaso que ele formava de barro se quebrou, ou como diz a Escritura, se marrou nas mãos do oleiro. Quantas vezes nos sentimos assim? Como algo que deu errado, como um projeto que não saiu como planejado. Mas observe o que o oleiro fez. Ele não jogou o barro no lixo. Ele não chutou a roda em frustração. Ele simplesmente começou de novo. Ele amassou o barro, removeu as bolhas de ar e o colocou novamente no centro. Ele viu o potencial onde nós veríamos apenas um erro. Ele enxergou beleza onde nós veríamos apenas um desperdício. Se você crê que o Senhor tem o poder de refazer a sua história hoje, comente amém e receba essa renovação. A imagem daquela roda girando não sai da minha mente. Há algo de profundamente confrontador no comportamento do barro. Ele não discute. O barro não grita com o oleiro dizendo: eu tinha um plano diferente para minha borda. Ou eu gostaria de ser uma taça de ouro em vez de um vaso de barro. Ele simplesmente permanece. Ele se entrega ao toque, à pressão e ao movimento. Deus perguntou a Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Essa pergunta ecoa através dos séculos, até chegar ao nosso travesseiro hoje. Ela nos desarma porque serramos honestos. A maioria de nós luta desesperadamente por controle. Nós queremos ser os arquitetos, os engenheiros e os executores dos nossos próprios destinos. Gostamos de saber exatamente para onde estamos indo e como seremos moldados. Mas a vida, em sua natureza imprevisível, muitas vezes nos aperta. Relacionamentos que pareciam sólidos começam a mudar de forma. Planos que traçamos com tanto cuidado desmoronam diante dos nossos olhos. Portas que imploramos para que fossem abertas são trancadas por dentro. Nessas horas, raramente pensamos: Deus está me moldando. O mais comum é questionarmos: por que isso está acontecendo comigo? Sentimos a pressão como se fosse um castigo, um esmagamento doloroso que parece querer nos destruir, quando na verdade é o toque cuidadoso do Criador removendo as impurezas que nos impediriam de ser úteis lá na frente. O oleiro não é descuidado. Ele não se distrai com o barulho do mundo lá fora enquanto trabalha em você. Ele não molda com raiva ou impaciência. Cada movimento de suas mãos é carregado de intenção divina. Se a pressão aumentou, é porque o vaso está ganhando uma forma que exige mais firmeza. Se você confia nas mãos do grande oleiro, mesmo sem entender o processo, comente glória a Deus e descanse no cuidado dele. Quando o barro se estraga na roda, geralmente não é por culpa da ferramenta, mas por algo que estava escondido dentro da própria massa. Talvez houvesse uma bolha de ar imperceptível, uma pequena pedra que não deveria estar ali, ou talvez o barro estivesse seco demais para ser moldado. Na nossa caminhada espiritual, essas bolhas de ar são o orgulho, a falta de perdão e os medos que escondemos nas camadas mais profundas da nossa alma. Muitas vezes, pensamos que estamos prontos para ser usados, mas o Senhor, em sua sabedoria infinita, percebe que ainda há rachaduras internas. O que ele faz então? Ele não nos descarta. Ele inclina o seu corpo sobre a roda, aproxima-se de nós e adiciona água. Essa água representa o Espírito Santo, que suaviza o que endureceu e limpa o que foi contaminado. Sem a água,
O barro racha sob a pressão. Com a água, ele se torna maleável, pronto para uma nova forma. Deus não desiste de você quando você falha em se tornar o que achava que deveria ser. Ele não vira as costas quando os seus erros aparecem diante de todos. Em vez disso, ele inicia o processo de remodelagem. Remodelar não é um processo confortável. Exige que sejamos amassados, que passemos por uma quebra de ego e que aceitemos que a forma anterior não servia mais para os propósitos do reino. Se você sente que sua vida está sendo apertada de um jeito que dói, lembre-se, o oleiro está apenas removendo o que impediria você de ser um vaso de honra. Se você aceita que o Espírito Santo suavize o seu coração hoje, comente "Eis-me aqui, Senhor", e permita que Ele continue a obra. O capítulo 18 de Jeremias toma um rumo que, à primeira vista, pode parecer intimidador. O Senhor expande o olhar do profeta. Ele não fala mais apenas de um vaso, mas de nações inteiras. Ele declara que tem o poder de arrancar, derrubar, destruir, mas também de edificar e plantar. Ele revela que a história humana não é um caos sem sentido, mas está sob sua autoridade soberana. Se uma nação se arrepende, ele muda o rumo do julgamento. Se ela se desvia, ele ajusta o plano. Antigamente, ler sobre essa soberania absoluta me causava certo temor, uma sensação de que éramos pequenos demais diante de um Deus tão imenso. Mas, nesta manhã, essa verdade trouxe um conforto diferente. Percebi que o mesmo Deus que sustenta as galáxias, que conhece o nascimento e a queda dos impérios, e que segura o tempo em suas mãos, é o mesmo Deus que se inclina sobre a roda para cuidar de um único pedaço de barro. Você. Essa é a beleza do nosso Criador. Ele é grande o suficiente para governar o universo e detalhista o suficiente para se importar com as batalhas silenciosas que você enfrenta e que ninguém mais vê. Ele se importa com o orgulho que você ainda não confessou, com os medos que você não consegue verbalizar e com aquelas rachaduras escondidas na sua fé que você tenta mascarar com um sorriso. Ele é o Rei das Nações, mas ele escolhe ser o seu oleiro pessoal. Ele não é um Deus distante. Ele é o Deus cujas mãos estão sujas com o barro da nossa humanidade, trabalhando incansavelmente para nos dar um propósito. Se você reconhece que Deus é o Senhor da sua vida e da sua história, comente "Tu és o meu rei", e entregue o seu futuro a Ele. Muitas vezes confundimos rendição com derrota. No mundo em que vivemos, render-se é sinal de fraqueza. É levantar a bandeira branca porque você não tem mais forças para lutar. Mas, no ateliê de Deus, a rendição é o ponto de partida para a vitória. Não é um ato passivo de desistência. É a decisão ativa e corajosa de dizer: "Senhor, eu confio nas tuas mãos mais do que nos meus próprios planos." É fácil dizer isso quando o sol está brilhando, mas é terrivelmente difícil quando sentimos que a vida está sendo esmagada. Talvez você esteja em uma temporada agora onde tudo parece estar perdendo a forma. Um emprego que não deu certo, um relacionamento que chegou ao fim, um sonho que parece ter estacionado, ou uma porta que, apesar de todas as suas orações, permaneceu trancada. O sentimento de fracasso pode ser sufocante. Mas e se eu lhe dissesse que isso não é o fim, mas sim um processo de remodelagem? O que parece ser uma pressão insuportável é, na verdade, a preparação para algo maior. O oleiro está removendo o que é frágil para colocar o que é eterno. Rendição é entender que, embora eu não consiga ver o desenho final, eu conheço aquele que segura o pincel, ou, neste caso, aquele que gira a roda. É parar de tentar assumir o controle das engrenagens e permitir que a mão divina dite o ritmo. Quando paramos de lutar contra a pressão e começamos a fluir com ela, descobrimos que a paz não vem da ausência de problemas, mas da presença das mãos de Deus sobre nós. Se você decide hoje descansar nos planos de Deus, que são maiores que os seus, comente "Eu confio em Ti, Senhor", e sinta a paz que excede todo o entendimento. Sabe,
Eu não tinha planejado compartilhar isso com vocês, mas houve momentos na minha própria vida em que eu tive a certeza absoluta de que tudo tinha acabado. Houve estações em que eu olhei para os destroços dos meus planos e pensei: eu estraguei tudo de um jeito que não tem mais conserto. Eu acreditava piamente que tinha perdido a vontade de Deus, que tinha saído da rota e que o barro da minha existência tinha secado e se tornado inútil. No entanto, hoje, olhando pelo retrovisor da alma, eu começo a reconhecer mãos que eu não conseguia identificar naquele momento de dor. Eram mãos que me sustentavam quando eu achava que ia cair, mãos que pressionavam o meu orgulho para fora, mesmo que isso me fizesse chorar, mãos que suavizavam as minhas arestas ásperas e que, com uma ternura infinita, adicionavam a água da graça quando o meu coração se tornava árido e endurecido pelo cinismo. Houve noites longas, cheias de perguntas e lágrimas, em que eu me sentei diante de Deus e disse: eu não entendo o que o Senhor está fazendo. Mas a grande lição que o ateliê de Jeremias nos ensina é que o barro não precisa entender o projeto final para estar seguro. O barro não precisa ver a planta baixa ou o rascunho do artista. Ele só precisa de uma coisa: permanecer na mão. Se você está na mão do oleiro, mesmo o seu não entender faz parte do processo de criação. O silêncio dele não é ausência, é concentração. Se você reconhece que Deus esteve com você mesmo nos seus piores dias, comente obrigado por não desistir de mim e celebre a fidelidade dele. Essa imagem do oleiro traz um conforto que vai além do que a nossa mente racional pode captar. Se eu sou o barro, isso significa que o peso do meu futuro não repousa inteiramente sobre os meus ombros. Se eu sou o barro, os meus erros não são a palavra final sobre quem eu sou ou quem eu serei. Se eu sou o barro, mesmo quando me sinto disforme, quebrado ou sem rumo, eu ainda estou sendo segurado por alguém. Existe uma humildade libertadora em aceitar essa condição. Ser barro significa reconhecer que eu não sou o dono da oficina. Significa aceitar que eu não sou quem gira a roda e que nem sempre tenho o direito de escolher a minha própria forma. Mas, acima de tudo, significa que eu nunca estou sozinho no processo. O barro nunca é deixado à própria sorte. Ele está em contato constante com a pele, com o calor e com a força do seu Criador. Às vezes, quando a vida parece estar girando rápido demais e você sente que vai ser arremessado para longe, talvez seja exatamente nesse momento que o oleiro está usando a força centrífuga para moldar algo verdadeiramente resistente em você. Ele está transformando a sua fragilidade em algo que pode suportar o fogo do forno. Ele não quer que você seja apenas um enfeite, mas um vaso útil capaz de carregar a sua glória. Se você aceita que a vontade de Deus é perfeita e que Ele sabe o que está fazendo, comente: cumpra em mim o teu querer e descanse na soberania dele. O capítulo 18 de Jeremias não termina apenas com palavras suaves e reconfortantes. Há um aviso ali, uma chamada séria ao arrependimento e à escuta. Deus adverte o povo a voltar atrás, a ouvir a sua voz e a responder ao seu toque. No entanto, o que muitos veem como uma ameaça, eu aprendi a enxergar como a mais pura misericórdia. Um oleiro que fala é um oleiro que se importa. Se Deus não estivesse interessado no seu destino, Ele simplesmente o deixaria endurecer fora da roda, entregue à própria sorte e ao próprio ressecamento. Deus não nos ignora quando começamos a nos desviar ou quando permitimos que o nosso coração se torne insensível. Ele nos chama de volta para a roda, de volta para o centro, de volta para o lugar da rendição. Talvez seja exatamente disso que alguns de nós precisamos agora. Não de um novo plano estratégico, nem de uma reviravolta mágica ou de respostas imediatas para todas as nossas crises, mas simplesmente de um retorno às mãos do Criador. Parar de lutar contra a pressão não é desistir da vida, é começar a viver a vida para a qual fomos projetados. É parar de tentar agarrar a roda com as próprias mãos e dizer baixinho:
no secreto do seu quarto: molda-me, Senhor. Eu não sei o que estou fazendo, mas eu sei que tu sabes. Há uma autoridade espiritual que só é liberada quando reconhecemos a nossa total dependência. O vaso que se rende é o vaso que o oleiro decide encher com o seu vinho novo. Se você sente que Deus está te chamando de volta para o centro da vontade dele, comente: molda-me, Senhor, e permita que ele recomece a obra. Há uma beleza na rendição que muitas vezes não conseguimos enxergar de imediato. O barro, enquanto está sendo amassado e girado, não tem a menor ideia do que está prestes a se tornar. Ele não sabe se será um vaso para carregar água fresca, um jarro para guardar o azeite precioso ou um recipiente para as sementes que alimentarão uma família. O barro não conhece a utilidade que terá no futuro. Ele apenas se entrega. No mundo em que vivemos, ceder é visto como fraqueza. A cultura ao nosso redor nos grita o tempo todo que precisamos tomar as rédeas, mandar a nossa própria vida e ter o controle total. Mas no reino de Deus, ceder ao oleiro é a nossa maior força. É um ato de fé radical acreditar que aquele que nos molda enxerga muito além do que nós conseguimos ver. Ele vê a utilidade onde nós vemos apenas lama. Ele vê um tesouro onde nós vemos apenas um pedaço de terra úmida. Nesta manhã, antes mesmo do sol nascer, eu comecei a perceber algo transformador. Ser barro não é ser insignificante. Pelo contrário, ser barro significa que você foi escolhido para ser moldado. Significa que o Criador do universo decidiu investir o tempo dele, a atenção dele e o toque dele em você. Se ele pôde formar o homem do pó da terra e organizar as galáxias a partir do nada, imagine o que ele pode fazer com a sua vida, mesmo que agora ela pareça borrada ou sem forma. Se você acredita que Deus está criando algo lindo através das suas lutas, comente: eu sou obra das tuas mãos, e glorifique ao Senhor. Nesta reta final do nosso encontro com o oleiro, convido você a respirar fundo. Se você está em uma estação de pressão, não tente fugir da roda às pressas. Se você está num tempo de espera, não permita que o seu coração se torne rígido e endurecido. Permaneça macio. Permaneça ensinável. Permaneça nas mãos dele. Estou dizendo isso para mim mesmo, tanto quanto para você. Ainda estou aprendendo a confiar no processo de modelagem, a entregar o projeto final e a aceitar que o design dele é infinitamente superior ao meu. Antes que o dia se torne barulhento, antes que as responsabilidades comecem a puxar a sua atenção, vamos orar. Pai, tu me vês aqui agora. Tu conheces cada parte da minha vida, menos as que estão lisas e as que estão rachadas. Tu és o oleiro e eu sou o barro. Perdoe-me pelas vezes em que tentei agarrar a roda ou resisti ao teu toque. Eu não quero viver fora das tuas mãos. Se há algo em mim que está distorcido, refaça-me. Se há orgulho, pressione-o para fora. Se há bolhas de medo, suavize-a. Adicione a tua água viva quando eu estiver seco e firma-me quando a vida parecer girar rápido demais. Obrigado por não me descartar quando eu erro. Obrigado por não ir embora quando sou teimoso. Ensina-me a me render sem medo, a ver a pressão como preparação e a confiar que, mesmo sem ver o vaso pronto, as tuas mãos são boas e constantes. Eu te entrego meus planos, meu tempo e até minhas decepções. Que a minha vida reflita tua bondade, o teu amor e a tua misericórdia. Eu descanso no teu cuidado, pois sei que tu ainda não terminaste a tua obra em mim. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebe essa oração e coloca o seu dia nas mãos de Deus, comente amém, glória a Deus, e compartilhe essa luz com alguém.